Uma coisa que eu queria que vocês percebessem é o seguinte: quando a prova perguntar resultado patrimonial, vocês vão ter que calcular no DVP. Se ela te der o saldo patrimonial, né, você tem que calcular no balanço patrimonial. Né? Mas às vezes ela pede o saldo patrimonial ao final do exercício. Então, se eu pegar o saldo patrimonial no início do exercício e somar com o resultado patrimonial durante o exercício, eu vou ter o saldo patrimonial ao final do exercício. Tá? Então, se o meu saldo patrimonial era 100, eu tive um resultado patrimonial de 100, meu saldo patrimonial agora vai ser de 200. Aí o ativo e o passivo que se virem para dar esse resultado também, né? Porque ele tem que se virar aqui para se acertar, né? Porque a contabilidade usa o método das partidas dobradas, né? E é sobre isso que eu quero falar agora, né? Talvez alguns de vocês não tenham tido ainda contato com a contabilidade privada, né? E por isso que é importante essa abordagem que eu vou fazer agora, explicando um pouco da contabilidade privada. O ativo, ele compreende os bens e direitos, né? O passivo compreende, né, as obrigações. Eu não vou explicar por que isso acontece assim, nesse momento, tá? Porque isso aí vem de acordo com a teoria da contabilidade. Mas o ativo, que compreende os bens e direitos, tem contas que a gente chama de contas de natureza devedora, tá? Mas não é direito, por que está devedor? Não vou explicar nesse momento, apenas saibam que é assim, tá? As contas de ativo têm natureza devedora. Por outro lado, as contas de passivo e de saldo patrimonial são contas de natureza credora, tá? Por que é assim? Depois, quando a gente tiver a oportunidade, a gente aborda isso de novo, tá? Mas quando eu chamo isso aqui de contas de natureza devedora, independentemente de vocês saberem o motivo ou não, o que eu quero que vocês saibam é o seguinte: se uma conta tem movimento devedor, se ela é de natureza devedora, ou seja, se ela é uma conta de natureza devedora, como que eu faço para aumentar o seu saldo? Ela tem natureza devedora, né? Então, se eu colocar mais débito nela, ela aumenta ou diminui? Aumenta, né? Então, o débito aumenta ativo. Por outro lado, se é uma conta de natureza devedora e eu coloco crédito nela, o que vai acontecer? Diminui. Então, os créditos diminuem o saldo das contas do ativo, tá? Por outro lado, se o passivo é uma conta de natureza credora, ela tem crédito. Se você colocar um débito nela, o que vai acontecer? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Então, diminui passivo. E por fim, se você fizer um crédito numa conta que já é credora, vai acontecer o quê? Aumentar, né? Aumentar o passivo, tá? Isso aqui é muito importante para fazer o quê? Os lançamentos da contabilidade, tá? Vamos fazer um exemplo, né? E eu ressalto aqui, antes de fazer os exemplos, que na prática não vai ser assim que a gente vai fazer. Isso aqui é só um exemplo, né? Só um exemplo para vocês entenderem o mecanismo. Depois eu vou ensinar que não é bem assim que a gente faz o lançamento, mas é um exemplo, né? Vamos supor que o Paulo, né? O Paulo tem o quê? Pegado o apartamento dele e vendido, né?
Então, o que aconteceu? Ele tinha um direito chamado apartamento, contabilizado lá por 100 mil. E ele vendeu esse apartamento e agora ele tem um outro direito, que é dinheiro, chamado de 100 mil. Então, antes ele não tinha dinheiro, agora ele tem dinheiro. Antes ele tinha apartamento, agora ele não tem apartamento. Como que a gente contabiliza esse fato? Né? Bem, a minha conta, que eu chamo do ativo, caixa, ela tem natureza devedora, porque ela é um direito. Né? Se ela é um direito e ela tinha saldo zero, vamos supor, eu quero aumentar ela em 100 mil, o que eu tenho que fazer? Botar um débito ou um crédito nela? Débito, né? Então eu vou debitar a conta caixa. Agora, por outro lado, a conta apartamento, que também era natureza devedora, porque também é ativo, né? Tinha saldo 100 mil, agora vai ser saldo zero. Como que eu faço para reduzir o saldo de uma conta do ativo? Eu debito ou eu credito? Credito. Então eu vou botar aqui, apartamento. Credito. Todo lançamento na contabilidade pública ou privada, ela tem que ter o quê? Débitos e créditos do mesmo valor. E é por isso que uma conta é debitada, outra conta é creditada, de modo que o saldo total ele é zero. Senão a gente estaria criando vazamentos naquele fluxo lá. Né? Beleza, esse aqui é um exemplo simples. Poderíamos ter outro exemplo. Vamos agora mexer com uma conta de passivo. Né? O Paulo queria os 100 mil, mas ele não quer vender o apartamento. Então ele faz o quê? Ele quer pegar dinheiro emprestado. Então ele vai lá ao banco e pede 100 mil emprestado. Né? Empréstimo é uma conta de natureza credora, porque é passivo. Mas caixa, onde o dinheiro vai entrar, continua sendo uma conta de natureza devedora, porque é ativo. Então o que vai acontecer? Se ele pegar um empréstimo de 100 mil, caixa, que é onde vai entrar o dinheiro, vai aumentar. Se vai aumentar uma conta de ativo, eu preciso debitar ou creditar essa conta? Debitar, né? Bem, se eu vou pegar um empréstimo de 100 mil, e 100 mil é uma conta de passivo, credora, eu preciso aumentar o saldo dessa conta credora, eu vou creditar ou debitar essa conta credora empréstimo? Creditar, né? Então, mais uma vez, a gente tem um débito e um crédito. Esse crédito aqui na conta de passivo aumenta o passivo, e esse débito aqui aumenta o ativo. Então, aumentou 100 aqui e aumentou 100 aqui. O saldo total não se alterou. Por quê? Porque tanto uma quanto outra não são variáveis fluxo. Se fossem variável fluxo, elas teriam alterado esse patrimônio aqui. Porque somente as variáveis fluxo conseguem alterar o patrimônio. Certo? A diferença entre o saldo do ativo financeiro e do passivo financeiro é o que a gente chama de superávit financeiro. Né? Por que a gente chama isso de superávit financeiro? O que na verdade é isso? Né? É quanto mais a gente tem de recursos financeiros para pagar em relação, para pagar, vamos dizer assim, os compromissos financeiros assumidos. Tá? Por que a gente usa essa definição ativo financeiro e passivo financeiro e não ativo circulante e passivo circulante? Porque na contabilidade a gente tem o que a gente chama de orçamento. Né? Orçamento. Quando a gente está trabalhando com o ativo financeiro e o passivo financeiro, nós estamos trabalhando, como a gente chama, fora do orçamento. Né? Ou seja, nós estamos trabalhando extra-orçamentariamente. E por que a gente diz dessa forma? Porque no ativo e no passivo financeiro, nós temos os bens e os direitos e as obrigações que são conversíveis em dinheiro ou vencíveis no caso das obrigações, independentemente
da execução orçamentária. E é por isso que a gente chama ela de extra-orçamentária. Por isso, quando a gente contrai uma dívida de curto prazo, que a gente tem que pagar dentro daquele mesmo exercício, que é a antecipação de receita orçamentária, a gente chama ela de uma operação, uma receita extra-orçamentária. Por isso que a ARA é uma receita extra-orçamentária, porque ela tem que ser liquidada dentro do mesmo exercício, né? Por isso que quando a gente já pega um empréstimo de longo prazo e vai chegando o prazo dele vencer, ele vai vencendo, a gente vai transferindo ele daqui para cá. Porque na hora que chega o ano que ele tem que ser pago, ele deixa de quê? De ter necessidade de ter autorização legislativa para pagamento, porque ele já venceu naquele ano, né? A autorização para pagamento foi dada em orçamentos anteriores. Na hora que chega no orçamento do ano do vencimento, né, ele é transferido para o passivo financeiro e seu pagamento independe de quê? De autorização legislativa. Ou seja, no ativo financeiro nós temos créditos, né, e direitos que são recebíveis independentemente de autorização legislativa. E no passivo nós temos o quê? Obrigações que devem ser pagas independentemente de autorização legislativa. Seja porque elas já foram concedidas em anos anteriores, seja porque pelo próprio prazo, né, elas são vencíveis dentro do próprio orçamento, naquele ano, né, naquele mesmo ano. Por isso eles são operações extra-orçamentárias. Ou seja, esta que é na verdade a diferença, isso já caiu em prova, entre ativo circulante da contabilidade privada e ativo financeiro da contabilidade pública, e o passivo circulante e o passivo financeiro. O critério para classificar uma conta no ativo circulante e no passivo circulante é o prazo de vencimento, menor que 1 ano, né? No caso do ativo da contabilidade pública, o critério para se classificar como ativo financeiro e passivo financeiro, qual que é? É você receber e pagar independentemente do orçamento, independentemente de execução orçamentária, tá? Que geralmente também é 1 ano, que o orçamento tem duração de 1 ano, né? Aí que parece um pouco a confusão, que as pessoas confundem. Então, por exemplo, eu tenho uma dívida de longo prazo, que eu chamo de dívida fundada. Anotem aí, dívida de longo prazo é dívida fundada. A dívida de curto prazo é a dívida flutuante. À medida que a dívida de longo prazo vai vencendo, vai se tornando flutuante, ela não precisa mais de autorização legislativa para pagamento. Por quê? Porque ela já foi concedida quando da contratação. Porque a contratação de operação de longo prazo depende de autorização legislativa. E ela foi feita naquele ano lá, 5 anos atrás. Agora não depende mais. Quando um órgão vai fazer uma licitação e exige o quê? Depósito em calção, ele recebe aquele dinheiro independentemente de autorização legislativa. E quando ele for devolver, ele também não precisa o quê? De autorização legislativa, não precisa de orçamento para o quê? Não precisa de orçamento para devolver o dinheiro, né? Então, tudo que corre fora do orçamento, ou seja, não depende de autorização legislativa, corre aqui em cima, no ativo financeiro, que são os vencimentos de curto prazo, porque o orçamento é de 1 ano. A operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, ela pode ser feita, segundo a LRF, de 10 de janeiro até 10 de dezembro. Então, você vai contratar ela, na melhor das hipóteses, em 10 de janeiro, e na pior das hipóteses, você vai pagar ela até 10 de dezembro, né? Ou seja, de um modo ou de outro, você vai contratar e pagar dentro do mesmo ano. Ou seja, você não precisa, então, de autorização legislativa, né? Agora, se você for contratar uma operação de longo prazo, que vai aqui aparecer no seu passivo financeiro, você precisa aí sim de autorização legislativa. Então, na verdade, essa parte aqui de cima é o que? Independentemente de autorização legislativa ou independentemente de orçamento. E essa parte aqui de ativo permanente e passivo permanente, ela é o que? Orçamentária, ou depende do orçamento, né? Vamos dizer assim. Então, por isso que material de consumo, embora ele seja o quê? Consumido em prazo menor que 1 ano, ele é classificado no ativo permanente,
Por quê? Porque a sua aquisição depende de o quê? De orçamento. Tá? Por esse motivo, que, por exemplo, estoques, né? Estoques é classificado no ativo permanente. Na contabilidade privada é ativo circulante, né? Por que isso? Porque para você comprar os estoques é uma despesa de capital, né? Despesa de capital. E depende, portanto, de orçamento, porque a despesa de capital é uma despesa orçamentária. Essas informações são cruciais quando vocês forem fazer os lançamentos da contabilidade pública, né? Saber isso é importante, porque a maioria das pessoas que vai fazer o concurso não sabe, né, por que algumas contas são classificadas no ativo financeiro e outras não são, né? O critério é este, é esta a razão. Restos a pagar. Por que restos a pagar são classificados aqui no passivo financeiro? Porque eles têm que ser cancelados ou pagos no orçamento seguinte, porque a autorização já foi dada no orçamento atual, né? Então eles são cancelados ou pagos no seguinte. Então não depende mais de autorização legislativa, porque ela já foi concedida no ano anterior.